Bom dia, meus amigos. Antes de começar esse vídeo eu quero pedir perdão aos senhores pela ausência de vídeo nas últimas 2 semanas do canal. Por causa dos shorts que eu postei recentemente, o canal teve uma crescida muito grande. Os shorts são vídeos mais curtos e o algoritmo joga ele muito mais para cima das pessoas, então o canal teve muitas visualizações desses videozinhos curtos, o que também trouxe uma quantidade um pouco anormalmente grande de inscritos novos. E por causa disso eu decidi me dar uma folguinha, aproveitando que também é final de ano. Eu queria passar um tempo com meus amigos e com a minha família, mas aproveitando que eu recebi uma encomenda desse projetinho que é um pouquinho diferente, e aproveitando também que eu precisava de conteúdo pro canal, no vídeo de hoje eu vou forjar um enxó. Pra quem não sabe o que é um enxó, rapaziada, o enxó é basicamente uma ferramenta de corte muito semelhante a um machado. A diferença é que ao invés de ter uma lâmina alinhada com o cabo, a lâmina é perpendicular a ele. O modelo que eu vou fazer hoje tem a lâmina curva, acho que ele é muitas vezes chamado de enxó goiva. Eu não sei exatamente a nomenclatura porque não é com isso que eu trabalho, né? Eu sou ferreiro, eu não faço tanto entalhe de madeira, por exemplo. Mas eu sei que esse tipo de enxó é muito usado para fazer cumbucas, né? Bowls de madeira, como geralmente chamam. E também cuxas, que são aquelas, como se fossem xícaras de madeira, que a galera que gosta de bushcraft gosta bastante. Mas enfim. Como vocês podem ver aí, o primeiro passo do forjamento desse enxó é muito semelhante ao primeiro passo do forjamento de machados. Na realidade é exatamente igual, que é o funcionamento do olhar da ferramenta. Para quem não sabe, rapaziada, o olhar da ferramenta é o furo por onde passa o cabo dela. E para fazer esse furo, retirando o mínimo possível de material, para que eu não fique com paredes muito finas nas laterais do meu olhar, eu estou usando uma punção, um furador de olhar embaixo do meu martelete. Martelete esse, rapaziada, que eu instalei na minha forja aqui no canal. Eu não fiz ele, mas eu instalei e modifiquei ele aqui no canal. Então eu vou deixar o link para esse vídeo no card na descrição para caso vocês queiram assistir. Mas enfim, meus amigos, vocês provavelmente perceberam que eu estou constantemente mergulhando essa minha punção em algo ali atrás. Esse algo é óleo diesel, que vai servir para tanto esfriar minha punção quanto para dar uma lubrificada no furo e evitar que essa punção fique presa lá dentro do aço quente. E depois de furar mais ou menos metade do comprimento da barra por um lado, eu virei ela, comecei a funcionar o furo pelo outro lado e completei o furo retirando bem pouquinho material, só uma folhinhazinha de aço que nós costumamos chamar de plug, e é o único material que se perde funcionando o furo. E com o furo do olhar já perfurado, já puncionado, é hora de dar formato a ele, e é para isso que eu vou usar esses pedacinhos de aço pequenininhos aí que são os formadores de olhar. Vou passar eles por dentro da ferramenta e vou botar no meu martelete para que eu afine um pouco as bochechas desse enxó e também deixe elas um pouquinho mais altas. Isso não só vai deixar a ferramenta mais bonita, mas também tem uma utilidade prática, que é aumentar a superfície de contato do aço com a madeira, óbvio que com o cabo que vai posteriormente ser instalado nessa ferramenta. Isso é muito importante porque quanto maior a superfície de contato entre a madeira e o aço, menor as chances de trinca e consequentemente menor as chances de quebrar o cabo durante a utilização da ferramenta. E já que essa ferramenta é muito afiada, seria perigoso ter algo desse tamanho e tão afiado voando por aí, né? Então é importante que eu diminua o máximo possível as chances de quebra do cabo, pelo menos nas porções do projeto que são da minha competência. Mas enfim, rapaziada, vocês perceberam aí que eu não estou deixando o formato do olhar finalizado. Isso é porque ainda falta forjar o formato da ferramenta, e no forjamento do formato da ferramenta, muito provavelmente, na realidade, com certeza, eu iria acabar deformando o formato do olhar. Então eu vou deixar para fazer isso lá pro finzinho do forjamento, um dos últimos passos. E agora eu vou focar em movimentar a maior parte do material para a lâmina. Como vocês estão vendo aí, eu estou usando essa ferramentinha de meia cana aí, que é só um pedaço de aço para servir de cabo, soldado a um pedacinho de barra de 16 mm de aço 1045. Essa ferramenta embaixo do meu martelete funciona como se fosse a pena de um martelo, por isso que eu chamo de ferramenta de pena. E eu estou usando ela para fazer o primeiro grande isolamento entre a porção do olhar da ferramenta e a porção de material que vai se tornar a lâmina dela. E eu estou fazendo isso para que eu possa começar a fazer o forjamento manual, o esticamento manual da lâmina do meu enxó, sem acabar dando um miss-hit, né, uma batida errada e deformando o olhar da ferramenta. E como vocês podem ver aí, eu estou usando minha marreta de pena de 2 kg, que é minha marretinha mais pesada que eu uso para o forjamento do dia a dia. E sinceramente eu só fiz isso para mostrar para vocês a minha bigorna, rapaziada. Essa bigorna aí é uma padrão Yorkshire, eu estimo que ela tenha em torno de 150 a 160 kg, eu não pesei ela. Mas eu comprei ela no interior aqui do estado muito quebrada, rapaziada. Muito acabada mesmo. E eu fiz toda a restauração dela aqui no canal. Se você quiser ver como foi que eu restaurei essa bigorna e como eu soldei a face dela inteira, que estava toda quebrada e faltando um pedaço, eu vou deixar o link para a playlist com esses vídeos no card na descrição. Clica lá se você quiser dar uma olhada. Pausa para o momento em que eu queimei meu dedo. E já que eu machuquei minha mão, chega de forjamento manual, né? Vamos voltar pro martelete. E aí, rapaziada, novamente eu tô usando minha ferramenta de pena. Mas dessa vez a minha ferramenta de pena cruzada, que fica um pouquinho mais confortável de fazer forjamento nesse sentido, né? Mas a minha ideia continua sendo a mesma, que é esticar a lâmina dessa ferramenta. E agora vocês estão me vendo usar o meu Kozuchi, rapaziada. O meu martelinho de cutelaria japonesa
só para tirar um pouco as marcas do forjamento mais pesado que eu deixei no martelete. Esse martelo é muito bom para fazer esse tipo de forjamento de aplanamento, né? Para não deixar marca de quina nem marca de forjamento pesado. Eu forjei essa marretinha aqui no canal, eu vou deixar o link para essa playlist mais pra frente. Mas esse passo acabou sendo um pouquinho inútil, porque depois eu tive que começar a fazer a curvatura da lâmina desse meu enxó. E para fazer isso eu usei uma marreta de pena, minha marreta de pena Viking, que eu também forjei aqui no canal. E utilizando a pena dessa marreta eu acabei introduzindo novas marcas de forjamento. Então acabou que o passo de aplanamento do forjamento foi um pouco desnecessário. Mas enfim, rapaziada, aí vocês estão me vendo usar um pedacinho de eixo para corrigir a curvatura desse meu enxó. Isso na realidade é um pedaço de semi-eixo de algum veículo muito grande, eu não sei o que é. Mas funcionou perfeitamente bem, visto que o cliente tinha pedido para esse enxó ter mais ou menos 5 centímetros de quina a quina da lâmina de corte, né, do fio de corte dele. Então esse pedacinho de eixo de 2 polegadas funcionou perfeitamente, apoiado em cima da minha mostra de ferreiro. E com esse feito, rapaziada, o forjamento grosseiro, na realidade o forjamento total desse meu enxó estava finalizado. Só faltava passar a forma do olhar pelo olhar dele, cunhar ele com a minha logo e depois deixar ele resfriar junto com a minha forja para que ele ficasse bem maciozinho para usinagem, que inclusive é o próximo passo. Mas antes de levar essa minha peça para a lixadeira de cinta, que é a ferramenta que eu vou usar para dar formato a ela, né, para refinar todo o formato do meu enxó, eu vou dar uma escovada muito boa nela com a escova de aço na minha esmerilhadeira, visto que a carepa, a oxidação da forja é muito dura e gasta muito rápido as lixas da lixadeira, e as lixas da lixadeira são deveras caras, né? Mas enfim, rapaziada, depois de só um minutinho com a escova de aço, eu levei o enxó para minha lixadeira, e pelo fato de ele estar muito bem forjado, a usinagem também foi muito rápida, rapaziada. Eu basicamente limpei o fio, depois limpei o outro lado do enxó, que é o lado oposto ao fio, que eu não sei como é que chama, em inglês é pole, eu acho, mas que também não tinha muito material para se retirar. Eu dei uma usinadinha muito de leve nas laterais do enxó, só para deixar o formato dele, o perfil dele visto de cima, igualzinho, tipo, bem simétrico, né? E depois de retirar a maior parte do material na lixadeira, é óbvio que vão ter lugares que a lixadeira não vai acessar, né? Como, por exemplo, essa quina interna do olhar. É normal que depois do forjamento ela fique muito viva, muito afiada, e essa quina afiada vai acabar marcando a madeira, que é no ponto fraco, onde o cabo pode acabar quebrando. Então eu vou usar minha retificadeira para usinar tanto a parte interna do fio quanto essa quinazinha do olhar, deixar tudo mais arredondado. E com isso, rapaziada, depois de, sei lá, 10 minutinhos de usinagem, a usinagem da ferramenta está finalizada e chegou a hora de fazer o tratamento térmico dela. Primeiramente eu fiz só um ciclozinho de normalização, rapaziada, para retirar um pouquinho os estresses do forjamento e também da usinagem. Normalização consiste em basicamente esquentar a ferramenta até a temperatura crítica e depois deixar ela resfriar naturalmente, sem interferir com o resfriamento dela, até que ela perca incandescência. Depois disso eu fiz a têmpera, que consiste em esquentar de novo bastante a ferramenta até a temperatura crítica, mas dessa vez resfriar ela com muita violência, e eu fiz em água. Um cuidado que eu tomei foi de esquentar só o fio e também de resfriar só o fio. Dessa forma eu diminuo consideravelmente as chances da minha ferramenta trincar. Depois disso eu fiz o revenimento do meu enxó para que ele não ficasse tão duro a ponto de ficar quebradiço. E com isso feito, a ferramenta está praticamente finalizada. Basicamente só basta dar acabamento nela e afiar, encabar, e o meu enxó está pronto para uso. E foi isso que eu fiz, né, obviamente. Aí vocês estão me vendo usar um cabo muito ruim, reto, longo demais, nada ergonômico e não cunhado na ferramenta, ou seja, não afixado na ferramenta, só para testar o fio dela. Eu queria ter certeza que ela estava funcionando da forma correta, já que eu não ia fazer cabo para ela a priori, porque o meu cliente pediu sem cabo. Eu acabei mudando de ideia só para fazer umas thumbzinhas mais bonitas pro vídeo, e também para demonstrar como a ferramenta vai ficar propriamente encabada no fim do vídeo também. Mas o que importa é que mesmo com esse cabo muito feio aí, improvisado e nada ergonômico, mal cunhado e tudo mais, a ferramenta funcionou extremamente bem. Lembrando, senhores, que eu não sei usar esse tipo de ferramenta, tá? Eu não sou um entalhador, não sou um woodworker, então eu não sabia o que eu estava fazendo, e mesmo assim eu consegui fazer um bowlzinho nesse pedaço de angelim que ficou até que muito legal. Mas enfim, rapaziada, foi assim que a ferramenta ficou no fim de tudo, encabado com cabo deveras improvisado, mas ainda muito bonito. Esse bicolorzinho de madeira eu acho muito legal. Esse enxó ficou até que bem afiado, rapaziada, para uma ferramenta que eu não sabia como afiar. E eu tenho certeza que o meu amigo Marlon, que foi o cliente que encomendou esse enxó, vai ficar muito satisfeito com o resultado e vai usar ele bastante. Antes de acabar o vídeo, eu quero só mostrar para vocês a parte mais satisfatória de trabalhar com madeira, que é passar óleo nela. É nessa hora que você vê o fruto do seu acabamento manual, que inclusive foi bem vagabundo nesse aí, mas mesmo assim ficou muito bonito, rapaziada. Eu só passei um azeitezinho de oliva para ficar mais bonito e para fazer uma thumb mais bonita pro vídeo. E esse é o vídeo de hoje, rapaziada. Valeu!